Em abril de 2013, o Arquivo Público do Estado de São Paulo lançou o site Memória Política e Resistência, que permite o acesso a mais de 314 mil fichas e 12.800 prontuários produzidos por órgãos de vigilância política entre 1924 e 1999. Esse período abrange o Estado Novo, ditadura comandada por Getúlio Vargas, de 1937 a 1945, e a ditadura militar, de 1964 a 1985. O material disponível no site é composto por 3 conjuntos de documentos: o acervo do DOPS, Departamento de Ordem Política e Social, mantido ilegalmente no Palácio da Polícia de Santos até 2010, o acervo do DEOPS, Departamento Estadual de Ordem Política e Social de São Paulo, transferido ao Arquivo Público em 1990, e documentos do DCS, Departamento de Comunicação Social, instituição herdeira do DEOPS, que funcionou de 1983 a 1999. Uma sexta-feira de 2010, eu não lembro exatamente o mês, mas foi no começo do ano, salvo engano, fevereiro, né? Não lembro o dia exato. Eu estava chegando ao Arquivo do Estado, tocou o celular, era o chefe de gabinete da Casa Civil. Na época, o nosso secretário era o Dr. Aloysio Nunes Ferreira, atual senador por São Paulo, um dos 3, né? O chefe de gabinete, o Dr. Germano, ligou dizendo o seguinte: você leu a Folha hoje? Eu falei: vi no metrô agora, né? Você viu que tem um negócio de DOPS em Santos? Eu falei: eu vi, eu até queria marcar para fazer uma visita lá semana que vem, porque isso era uma sexta, né? Semana que vem, para que a gente possa ver esse material. Eu falei: não, o carro está chegando no arquivo. Você vai descer para Santos agora, porque é uma ordem direta do nosso secretário. Chegando lá, vimos o tamanho do acervo. Tinha a comissão, o representante da Comissão de Direitos Humanos da OAB de Santos, tinha o próprio delegado, né, da 6ª de Inter, né, que não estava muito feliz com a situação. Tinha a imprensa, Tribuna de Santos, TV Brasil, um correspondente do Estadão, lá na Baixada, né? Então, o risco de tirar alguma coisa era grande. Não sabemos se aconteceria ou não, porque de fato a gente agiu bem rápido, né? O curioso dessa história, vai ficar como uma anedota, mas é verdade, é que a gente não tinha caminhão, né? E não cabe no porta-mala do Gol empacotado, sem empacotar, continua sendo grande o volume, né? E aí tinha que resolver, não dava tempo de conseguir alugar e não tinha um caminhão para descer. E aí eu fiquei quebrando a cabeça como subir a serra com 80 metros lineares de papel. E tinha um rapaz da Tribuna da Imprensa que já tinha tirado foto, entrevistado e tal. Aí eu falei: acho que eu já sei como é que eu vou fazer, né? Aí eu falei para o delegado: seu delegado, eu queria agradecer toda a colaboração que o senhor está dando, deve estar sendo difícil para o senhor, porque de fato ele estava muito irritado, né? Aquele monte de gente ali. Queria agradecer muito e tal. Inclusive dizer para o senhor que a gente conta muito com a sua colaboração. A gente mesmo, assim, está não tem caminhão lá, é muito difícil. A instituição ela é grande, mas a parte de veículo é péssima, não tem. Conseguir na Casa Civil também não é muito fácil. O dia que a gente vier pegar esse material, o senhor emprestaria um caminhão? Vou falar para o nosso secretário, que vai falar com o seu, com certeza vai ser um elogio rasgado, o seu desempenho, o seu apoio e tal. Ah, tá, o dia que vocês vierem, então você me avisa, tal, que daí a gente empresta o caminhão. Eu falei: tá, muito obrigado, tal, porque a Polícia Civil sempre tem mais veículos e tal, né? Aí tinha um rapaz da Tribuna perto, eu falei: eu queria até falar aqui com o moço, não lembro o nome do jornalista, queria declarar aqui todo o apoio que o doutor, aí falei o nome do delegado, né, tá dando para o arquivo, tá dando nessa situação. Inclusive ele, né, doutor, comprometeu a emprestar um caminhão, né, quando a gente for. Não, de fato, eles falam que tem problema de transporte, a gente ajuda, não tem nenhum problema. Isso é demonstração de que a gente está para apoiar e tal. Daí eu fiquei só esperando a pergunta, né, que é qual seria, né? Quando? Daí eu falei: daqui a pouco. O delegado: como daqui a pouco? Eu falei: acabei de receber uma ordem, agora que o senhor vai nos emprestar o caminhão, tornou possível, né? E, bom, ele virou as costas e foi embora. Falei: não, tem aniversário da minha filha e tal, deixou um assistente dele no lugar. Não quis mais falar com a gente, né? Então, daí a gente conseguiu subir a serra. Caminhãozinho meio lento, digamos, né? Acho que eles escolheram o pior, mas veio, né? Quando é às 3 da manhã, o material estava aí.
tem que ser lido muito nas entrelinhas, né? Uma leitura muito cuidadosa e permite várias leituras distintas. Então, eles nunca se esgotam. Você está sempre voltando, sempre encontrando informações novas. Eu acho que isso é básico da pesquisa histórica. Antigamente você era obrigado a vir ao arquivo e ficar preso aos horários do arquivo, que nem sempre batiam com os seus horários, né? Hoje você pode acessar via internet e consultar a hora que você quiser, quer dizer, então isso agiliza, democratiza o acesso ao documento. Isso é uma missão nossa, né? Nós temos que facilitar o acesso do cidadão à informação que está de posse do Estado. Esse acervo do DOPS, ele pôde ser aberto para o grande público via internet, graças ao surgimento aí da Lei de Acesso à Informação, que ocorreu no ano passado. Ela é explícita no sentido de ordenar que os acervos que o Estado possua, que informem sobre o descumprimento dos direitos humanos por parte do Estado, devem ser ostensivamente abertos. Quer dizer, independente do fato deles conterem informação de caráter pessoal, que teoricamente restringiria a sua abertura, o aspecto de contravenção dos direitos humanos se sobrepõe a isso. Quer dizer, é mais importante o reparo do dano que o Estado fez à sociedade do que a observância da informação de caráter pessoal de indivíduos. Levados ao arquivo público para serem digitalizados, os documentos ficam disponíveis para consulta e pesquisa. Um dos resultados dessas pesquisas é o Memorial da Resistência, na antiga sede do DOPS, no centro de São Paulo, projeto criado pelas professoras Maria Cristina Oliveira Bruno e Maria Luísa Tucci Carneiro. O contato com o Fundo DOPS, ou Acervo DOPS de São Paulo, teve início em 1995, exatamente quando esse acervo foi doado ao Arquivo Público do Estado de São Paulo, na sua antiga sede, na Antônia de Queiroz. O problema era como acessar, como interpretar esses documentos, considerando que nós não tínhamos, até aquele momento, uma ideia da construção, da montagem desse arquivo pela polícia. E a partir daí nós conseguimos, através da liberação do professor Nilo Odália e já naquela época o professor Lauro Pereira também, que era o seu assessor, montar um laboratório de pesquisa improvisado, com mesas, com cadeiras e alguns computadores, nessa sede do arquivo. A primeira investida que nós tivemos foi financiada pelo Instituto Goethe, que, em parceria com a Universidade de São Paulo, propôs um primeiro inventário dos documentos sobre os nazistas no Brasil. E foi a partir dessa temática que nós começamos a descobrir a lógica que movia a polícia com relação aos grupos considerados subversivos ou aqueles que eram até então tolerados do ponto de vista da sua ideologia. Esses estudos possibilitaram uma produção historiográfica ampla, multidisciplinar, envolvendo diferentes áreas do pensamento. Quer dizer, nós tivemos uma produtividade muito grande de trabalhos no campo do direito, da filosofia, no campo das artes também, porque começamos a trabalhar com essa cultura política produzida pela polícia. E surgiram, nessa época, 4 coleções que eu acho importantíssimas do ponto de vista da análise da polícia política enquanto um órgão de repressão do Estado brasileiro em diferentes momentos, né? Como a polícia surge em 1924 e ela atravessa esse longo período até 83, você tem nuances muito interessantes, quer dizer, um período bastante rígido durante o Estado Novo, né, em plena ditadura varguista. Depois você tem um momento que é considerado de abertura democrática, mas ao mesmo tempo de uma repressão violenta contra os comunistas. E depois, durante a ditadura militar, quando o DOPS vai se unir a vários outros órgãos de repressão, e é um momento bastante assim, crucial, porque nós temos vários presos desaparecidos e famílias que foram basicamente desarticuladas e desencontradas a partir dessas prisões.
A história desse período, né, ela tem as suas raízes, vamos dizer, a história da repressão no Brasil e também a história da resistência, ela tem as suas raízes no início da República Brasileira. Então, não é um momento específico e nem é com o DEOPS que a repressão política surge, né? Você vai encontrar, ou nós vamos encontrar, desde o início da República, atos repressores que devem ser considerados, assim, vamos dizer, como a gênese desse pensamento discriminatório do ponto de vista das ideias políticas. A partir dessa documentação, foi possível elaborar uma série de conceitos, dentre os quais eu gostaria de citar a lógica da desconfiança. Através de documentos produzidos pela própria polícia política, não apenas do Estado de São Paulo, mas vamos pensar em termos dos vários estados brasileiros orientados pela sede, então, no Rio de Janeiro, foram produzidos verdadeiros manuais de como identificar um suspeito. Então, a partir daí, nós temos uma orientação de como olhar, de como investigar, de como fazer um relatório, de como desconfiar, quer dizer, quem é o elemento suspeito. E essa documentação, principalmente a imprensa clandestina, não é, que foi importada por esses grupos transformados basicamente em grupos perigosos à segurança nacional, estão hoje anexados aos prontuários. Então, são fontes importantíssimas para se recuperar a história da imprensa no Brasil, a história da censura, a história de comunidades de imigrantes que foram tratados de uma forma diferenciada e discriminados por suas atitudes políticas. Então, o Fundo DOPS, não só o de São Paulo, acredito que os outros, eles acrescentam muito à historiografia brasileira ao fazer essa oferta de temas, considerando que a sociedade, a partir da vigilância do DEOPS, ela se transformou numa verdadeira radiografia das ideias políticas no Brasil. Outro desdobramento importante da digitalização dos documentos é servir de base para investigações das comissões da verdade criadas para esclarecer graves violações de direitos humanos durante a ditadura militar. Eu acho que a importância vai se tornar explícita à medida que as pesquisas forem feitas nessa versão digitalizada do acervo, né? É um acervo com volume importante de informações e há um volume importante já, né, digitalizado com o apoio da FAPESP. Se imagina, por exemplo, que possa trazer informações não só relativas a fatos que ocorreram na região, né, do litoral ali de Santos e do litoral de São Paulo, mas também informações de outros estados, porque, como a gente sabe, o sistema de repressão, ele operava de uma maneira mais ou menos coordenada e trocava informações entre os estados. Então, se imagina que será possível encontrar nesse universo de dados informações também de fatos ou de episódios que aconteceram muito longe de Santos. A Comissão Nacional da Verdade, ela tem um mandato muito claro que é contribuir, né, esclarecer as graves violações de direitos humanos que aconteceram no período que a lei indica. Então, por graves violações de direitos humanos, a gente sabe que está se falando de torturas, né, sequestros, desaparecimentos forçados e assassinatos. Então, esses são os crimes, digamos assim, que constituem a razão de existir da Comissão Nacional da Verdade. Ela precisa lidar com esse universo, que é o universo das graves violações de direitos humanos. Naturalmente, se imagina que o relatório final não só vai conseguir esclarecer muitos desses crimes, com o acesso aos documentos, mas também com testemunhos de vítimas, sobreviventes e testemunhas dos crimes, como também se espera que a gente consiga reconstruir uma espécie de pano de fundo aprofundado sobre o funcionamento das instituições naquele período, né? E a razão de ser da comissão, como eu disse, quer dizer, as graves violações de direitos humanos é o foco, e uma Comissão Nacional da Verdade, ao término dos trabalhos, ela elabora um relatório final. E esse relatório final, a importância do trabalho da comissão depende muito da qualidade desse relatório final. Então, nesse relatório final, além dessas informações sobre essas graves violações já mencionadas, é importante que haja recomendações para que o Estado brasileiro, recomendações a serem observadas pelo Estado brasileiro para que isso não se repita. Então, basicamente, entender como funcionavam as instituições naquele período, quer dizer, que arranjos institucionais
permitiram que acontecesse o que aconteceu e que não se lidasse com isso de uma maneira imediata, por exemplo, ao término da ditadura, isso é importante, essa análise vai ser importante para o relatório final, para se apontar, por exemplo, caminhos que exijam a reforma de algumas instituições, por exemplo, ou de alguns arranjos institucionais. A comissão, na verdade, ela tem 13 grupos de trabalho estabelecidos, né? Eu trabalho com alguns grupos, um grupo que eu trabalho, que é onde eu venho desenvolvendo essa pesquisa com o professor Roberto Marcondes César Júnior, é dentro do grupo de graves violações de direitos humanos, né, basicamente desaparecimentos e mortes. A gente tem um subgrupo dentro desse grupo, que é onde a gente faz a extração digital de conhecimento. Então, a partir da expertise do professor Roberto, que é professor do IME, na USP, né, e é coordenador adjunto da FAPESP, a partir da expertise do conhecimento dele, com o meu conhecimento na área de ciência política, a gente tem desenvolvido ferramentas que permitem a leitura dos documentos que já estão digitalizados. Quer dizer, são ferramentas construídas artesanalmente. É muito curioso porque a construção dessa ferramenta é artesanal, embora seja uma ferramenta que use a tecnologia de ponta de informação. E aí, a partir dessa ferramenta, a gente pesquisa esse material digitalizado. Então, só para dar um exemplo, a gente tem feito testes iniciais que no universo, por exemplo, sei lá, de 20 mil documentos ou 30 mil documentos, a gente pede, por exemplo, para essa ferramenta procurar nesse universo de 20 ou 30 mil documentos determinada palavra. Quer dizer, a gente quer, por exemplo, sei lá, todos os documentos ultra secretos que estariam dentro desse arquivo de 20 a 30 mil documentos. Ela leva 1 minuto, a ferramenta, para nos trazer exatamente os documentos que contêm o termo ultra secreto. Então, um trabalho que levaria provavelmente no mínimo 1 mês, se fosse uma equipe grande, manuseando em papel esses documentos, com a ajuda dessa ferramenta, a gente consegue rapidamente pesquisar. Em uma tarde, a gente consegue, por exemplo, ter lido todos os documentos que aparecem num acervo tão grande como esse, com a ajuda da ferramenta. Com o auxílio de novas tecnologias e graças a decisões políticas importantes, aos poucos a história do país emerge, para que se possa entender, para que não volte a acontecer.